Então, amigos, vamos para o segundo videozinho aí sobre geografia de Santa Catarina. Eu vou abordar agora alguns aspectos de relevo, geologia e clima. Isso é muito importante. Eu, particularmente, vejo que você conhecer a parte física do estado de Santa Catarina comece pelo relevo. Então, o que acontece? Aqui, junto à parte atlântica, nós temos a passagem das serras, né, do mar e serra geral. São formações parecidas, né? Mas a parte norte, né, que se aproxima muito do litoral e tal, compõe as formações da chamada Serra do Mar, onde nós encontramos, por exemplo, a Serra Dona Francisca, né, um atrativo turístico do estado. E mais ao sul, a parte da chamada Serra Geral, onde encontramos, por exemplo, a Serra do Rio do Rastro, né, onde encontramos os cânions na fronteira de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. Se você jogar essa ideia aqui em um perfil, né, você vai falar, que ideia? Bom, ó, junto do litoral nós temos a planície costeira, planície atlântica, planície litorânea, as serras e no interior o grande planalto, né, integrante do Planalto Sul do Brasil, o Planalto Meridional, que pode ser dividido entre Planalto Norte, Planalto Serrano de Lages e Planalto Oeste. Muito bem. Se você jogar essa ideia, então, em um perfil, como fica o perfil de Santa Catarina? Assim, tá vendo? Ó, você tem aqui, ó, a planície litorânea, muito bem, aí as serras e o Planalto. Então, grande parte do estado de Santa Catarina encontra-se em terras mais altas, terras planálticas, áreas de serra e tudo mais. Muito bem, então isso é uma primeira abordagem, né, você conhecer essa distribuição básica aqui do relevo de Santa Catarina. Santa Catarina é um estado pequeno, são 95 mil quilômetros quadrados, e isso, muitas vezes, os vestibulares tentam induzir que, como é pequeno, é um estado homogêneo do ponto de vista geológico. Não. Aqui, junto do litoral, na planície, você vai encontrar sedimentos, né, depositados, sedimentos que são muito recentes. Então, eu vou anotar pequenininho aqui, ó, você vai encontrar sedimentos que são cenozoicos, da última era geológica, que estamos inclusive vivendo. Sedimentos que foram depositados pelo trabalho do mar, pela erosão das serras. As serras são uma estrutura muito antiga, muito antiga. São rochas, cristalinas, como é o caso do granito, muito bem. E essas rochas, elas são bastante antigas, elas são proterozoicas, elas são pré-cambrianas, elas são arqueozoicas. Então, vamos colocar aqui, elas são arcaicas, certo? Arqueozoicas. Então, são rochas bastante antigas. No Planalto, nós vamos ter duas situações. No Planalto Norte, região serrana, você vai encontrar sedimentos, novamente, mas são sedimentos muito antigos, de antigos desertos, de antigos mares que existiram. Esses sedimentos, eles são paleo e mesozoicos, né? Mesozoico, a era dos dinossauros, paleozoico um pouco antes. Então, são encontrados esses sedimentos aqui. E grande parte do interior, quase 50% do estado, o que você encontrará? Uma rocha chamada basalto, muito bem, que é do período Mesozoico. Um grande derrame vulcânico que aconteceu aqui quando ocorreu a separação dos continentes. Então, veja, de modo assim útil e fácil, o relevo do estado: planície litorânea, planície costeira, as serras, muito bem, a parte do Planalto Norte e Serrano com seus sedimentos antigos e o interior, então, mesozoico. Muito bem, isso é o aspecto assim de relevo do estado. Quanto ao clima, no primeiro videozinho eu chamava a atenção que Santa Catarina está totalmente ao sul do chamado Trópico de Capricórnio. Essa situação faz com que o estado tenha um clima na zona temperada, 4 estações. Esse clima é chamado de subtropical, porque sofre muita influência da zona tropical. Então, o clima de Santa Catarina, subtropical. O clima de Santa Catarina apresenta as 4 estações não muito bem definidas. Se você observar também os testes, há uma valorização da dinâmica atmosférica. Essa dinâmica atmosférica, ela é provocada pelo quê? Pela ação da massa polar atlântica, fria, que entra em contato com a chamada massa tropical atlântica, que é quente.
Desse contato, né, no território de Santa Catarina, é comum nós termos a formação das frentes, né, a formação das frentes frias. Estas frentes frias ocasionam o quê? Redução de temperatura, chuvas frontais, a formação até de tornados, como já aconteceu aqui no sul do estado, o tornado de Xanxerê, no interior, formação de ciclones extratropicais desse choque, como Catarina, né, de 2004. O mar fica extremamente agitado, com ressacas. Nós já tivemos tsunamis meteorológicos, né, ondas isoladas provocadas pelo vento que atingiram o litoral. Então veja, o clima é subtropical e a dinâmica marcada pela massa polar atlântica fria, tropical atlântica quente, que gera as frentes. Em geral, a chuva no estado é bem distribuída, mas ocorrem, né, situações de enchentes, são as situações que mais chamam a atenção. As enchentes regularmente casam com anos de El Niño. O El Niño aumenta as chuvas. E tivemos casos de estiagens, frios rigorosos, causados pela atuação do fenômeno Laninha. Então, aí algumas informações que você deve valorizar na hora do seu estudo, que você vai usar na hora da resolução dos testes, e aguardamos muito aí nos vestibulares, certo?